Liga o microfone. Liga o microfone. Desculpa. Eu já falo alto, né? Glória a Deus. Nós vamos meditar hoje, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 21. Eu vou frisar apenas um versículo, mas outros capítulos vão fazer parte dessa leitura, amém? Aleluia. A misericórdia do Senhor nos alcance, que a palavra dele se renove em nossas vidas, em nome de Jesus. 2 Crônicas 21, 20 diz assim. Mais um tempinho. Ok? Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele se foi sem deixar saudades. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém? Amém. Glória a Deus. Estava lendo esse livro essa semana, né, na direção que a pastora colocou, está ministrando. E eu não tinha certeza se era esse texto, mas hoje o Senhor tocou profundamente no meu coração, no decorrer da leitura, e trouxe uma palavra que eu acredito que vai edificar nossas vidas, porque já edificou a minha vida, né, igreja? E assim, aqueles que vão ouvir posteriormente, através da live também, boa noite, né, quem está assistindo, que o Senhor venha realmente falar aos nossos corações e que nós estejamos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Porque o Senhor, Ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, amém, irmãos? Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Glória a Deus. O texto aqui está falando de Jeorão. Jeorão, ele é filho do rei Josafá. Jeorão, a palavra diz aqui que ele tinha 32 anos quando ele começou a reinar. E ele reinou por 8 anos, né, nesse período de reinado. E só o que me chamou a atenção nesse texto, irmãos, aqui no final do versículo fala assim: ele se foi sem deixar saudades. Você conhece alguém, pensando, tá, irmão? Não precisa nem responder, mas pense. Tem alguém que já passou na sua vida que você fala, esse nem vai deixar saudade? Né? Tem alguém que já passou, alguém que teve um episódio na sua vida que você fala assim, puxa, se eu pudesse passar aquela borracha, né? Apagar mesmo, seria muito bom. E a gente olhando a história desse rei, né, Jeorão, ele foi uma dessas pessoas. A Bíblia fala que ele morreu e ninguém sentiu falta. Como será que era o comportamento desse rei? O que leva uma pessoa a desaparecer e a ninguém ir atrás, e a ninguém dar por conta, né, nos dias de hoje, e a ninguém se preocupar, e alguém falar assim, puxa, tomara que nem apareça. Assim aconteceu com o rei Jeorão. Jeorão, ele é filho então de Josafá, como eu já falei. Josafá, ele era o rei de Judá. Havia 2 reis nessa época, antes de Jeorão reinar. O pai dele, que ele era rei de Judá, e havia o rei de Israel, que era Acabe. O pai de Jeorão, ele era temente ao Senhor. Ele era um homem que temia o Senhor, ele tinha a preocupação de agradar a Deus. Só que ele falhava, ele falhou em alguns detalhes de obediência ao Senhor. E se a gente voltar um pouco a Bíblia, lá em 2 Coríntios, a partir do capítulo 17, a gente tem que vir lendo os capítulos de 2 Coríntios, se você puder ler, que é tremenda a história de Josafá. Ele é um rei e ele é bem sucedido. Por quê? Quando ele está em apuro, ele sabe a quem ele clama, que é o Senhor. Então, quando ele está preocupado, tem dúvida, ele sabe a quem ele clama.
é o Senhor. E o que o Senhor faz? Toda vez que ele necessita, o Senhor atende, o Senhor está lá. Glória a Deus. E assim o Senhor é conosco, irmãos. Quando nós necessitamos do Senhor e clamamos e pedimos o socorro a Ele, Ele vem. Ele vem, Ele socorre. Ele age mesmo sem a gente merecer muitas vezes. E o rei Josafá, ele teve uma falha que comprometeu toda uma história. E chegou ainda na história do filho dele, do neto dele. E o que ele fez? Ele fez uma aliança errada. E o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, irmãos? Cuidado com o resultado das nossas alianças. Nem sempre a aliança ela edifica. Nem sempre a aliança ela traz o bom resultado. Tem aliança que leva à perdição, à destruição. E o caso de Jeorão foi isso. Uma aliança errada. Que não começou com ele, foi antes dele. Olha só, irmãos. A nossa preocupação, a necessidade que nós temos de tomar cuidado com as nossas alianças. Porque a nossa aliança compromete o futuro. Jeorão, ninguém queria mais saber dele. Uma cidade ficou feliz, uma nação ficou feliz de saber que ele tinha morrido. Jeorão, então, sendo filho de Josafá, ele conhece os caminhos do pai, ele sabe que o pai serve ao Senhor, ele sabe, que tem que adorar o Senhor, ele sabe as alianças que o pai fez. E os filhos, nós temos exemplos, irmãos, que nós observamos e nós seguimos. Agora nós temos que ver que exemplo que nós estamos carregando para nossas vidas. Jeorão, ele teve oportunidade, o fim dele foi horrível, mas ele teve oportunidade de seguir um outro caminho. E que o Senhor quer falar para nós? Nós temos oportunidade de um caminho melhor. Josafá, temente ao Senhor, mas a palavra diz que ele errou. Por quê? Ele se aliançou com o povo ímpio. O que eu e você temos? Ou que relação que nós temos com uma pessoa que não fala a nossa mesma linguagem? Com uma pessoa que não tem os nossos mesmos pensamentos? Que relação que nós temos, que afinidade tamanha que a gente tem que ter com uma pessoa que não vai nos levar a um patamar melhor? Para pensar, irmãos. Justamente isso é para pensar. Josafá, ele se aliançou com Acabe, rei de Israel. Só que Acabe, ele não tinha o mesmo segmento de Josafá. O Deus de Acabe não era o Deus de Josafá. A linguagem deles não era a mesma. Só que ele, estava bem, e ele encontrou um amigo, achou que ele poderia ter uma boa companhia. Também ele é rei, eu sou rei, ele também é. Então por que a gente não pode se associar, ter um relacionamento, uma amizade? Por que a minha família não pode se unir com aquela família? Só que o Senhor sempre alertou para você não se contaminar. Aleluia, não se misturar, para que o mal que tem naquele não entre em você, não entre no meio dos teus. E Josafá, ele se aliança, faz aliança lá com Acabe, rei de Israel. Viram amigos. Chega a um ponto deles irem a uma batalha. Eles sobem uma batalha. Só que Acabe, ele consultava outros deuses. Ele chamava os profetas lá de Israel, reunia e pedia conselho para eles. Josafá, ele era temente ao Senhor, então ele perguntava: mas o que o Senhor diz? Tem algum profeta aqui do Senhor neste lugar? E aí ele falava: tá bom, vamos ver conselho. Só que ele atendia ao que olha só, ele atendia a influência de Acabe.
Acabe falava: não, os meus profetas disseram que vai dar certo. E aí o Senhor falava para Josafá: não, não é isso. Só que a influência dele era tal, com aquela amizade, que ele resolvia seguir. Numa dessas batalhas, Josafá ele quase morre. Verdade, Deus. Ele foi confundido com o rei de Israel, que o inimigo queria matar. Mas como Deus ele é tão misericordioso, Josafá, no meio da batalha, ele clama ao Senhor, e o Senhor livra ele na batalha. Aleluia, Deus. Então, olha o nosso cuidado, o nosso zelo, irmãos, que nós temos que ter. Que tipo de aliança é que nós temos feito? Será que as alianças, elas nos levam para a morte? Será que as alianças são disfarçadas? São só para influenciar, mostrando que é um bom caminho? Mostrando que é uma boa influência? Mostrando que é uma alegria, que tem uma alegria no final? Só que está embustida? Só que não está ali totalmente, está mascarada, né? Não está realmente claro aquilo que está atrás daquela artimanha. Isso que acontecia com o rei Acabe. Ele parecia ser amigo de Josafá, mas não era. Aleluia. Ele só queria o proveito de Josafá, porque Josafá também era rei. Ele poderia tirar vantagem de Josafá. Verdade. E o Senhor, ele fala conosco nessa noite. Ele falou comigo muito essa tarde. Que tipo de alianças que nós temos feito? Será que essas alianças nós realmente sabemos o resultado final dela? Será que essa aliança não vai ser como essa de Acabe e Josafá? Que Acabe, na verdade, ele trama algo, porque quando ele vai para a guerra, ele não foi vestido de rei. Olha que interessante, irmãos. Ele vai para a guerra disfarçado como qualquer um. Meu Deus, aleluia. Só que ele fala para o amigo: amigo, você pode ir de rei. Vai de rei. Você é o rei, você pode ir com a sua roupa, com o seu cavalo. Eu não, eu vou aqui disfarçado. Só que na hora da peleja, os inimigos acham que quem é o rei? Josafá. Porque só tem um ali que está bonitão, apresentado, né? Só que não era o inimigo. O inimigo estava escondido, estava camuflado. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Amém. E aí Josafá pede misericórdia ao Senhor, o Senhor dá livramento a Josafá. Glória a Deus. Josafá, ele tem um filho, e esse filho ele tem, na verdade, 7 filhos. E Jeorão, ele é o primogênito dos 7. Então, entre todos os filhos tem Jeorão. E como era, né, o costume, o primogênito, ele seria o sucessor do rei, quando o rei viesse a morrer. Nesse meio tempo, Jeorão ele estava aprendendo com o pai. Então ele ia na batalha com o pai, ele acompanhava, né, os ensinamentos do pai. Ele sabia quando o pai buscava a Deus, ele sabia quando o pai fazia aliança, e ele observava tudo. Ele estava assim, o pai era o regente e ele era o corregente. Então ele estava ali atrás, procurando aprender para quê? Porque ia chegar o dia dele. Ia chegar o tempo dele ser rei. Ia chegar o tempo dele também cumprir, né? Como diz o costume da época, suceder o pai e fazer aquilo que deveria ser bem feito, que seria cuidar do reino, cuidar da família. Aí Jeorão, o que ele faz? Josafá, então, mesmo ele temendo o Senhor, ele falha, tendo essa aliança com Acabe. O rei Acabe, ele morre nessa guerra, nesse confronto. E aí se levanta um outro rei de Israel, que é o rei Acasias. Não, perdão, não é Acasias não. Não, é isso mesmo. É o rei Acasias. Se eu estiver errado, depois eu conserto, né, irmãos? Mas levanta-se um outro rei. Se eu não estou enganado, é o rei Acasias. E esse outro rei também faz o que é mal aos olhos do Senhor. Ele segue o mesmo caminho de Acabe.
Só que Josafá ele fez aliança novamente com esse rei. Josafá, sabendo que Deus não queria que ele se aliançasse com alguém que não tivesse o mesmo pensamento, o mesmo princípio, mas ele faz a mesma coisa. E aí Deus fala o que para Josafá? Que ele ia desconsiderar as obras que Josafá fez. Então, irmãos, o Senhor fala para nós nessa noite: não adianta a gente estar na igreja todo dia, não adianta a gente ficar buscando a Deus, não adianta ficar louvando, não adianta ficar fazendo obras sociais, se você não obedece aquilo que o Senhor quer. É verdade. Não adianta, porque tudo vai estar registrado, o Senhor vai estar computando tudo. Aleluia. Só que o que Ele quer? Obediência. Você pode querer ser prestativo, né? Tem gente que quer fazer de tudo, mas às vezes o Senhor só quer que você obedeça. Verdade, Deus. Ele só quer de nós que a gente venha obedecer. E o Glória Senhor não a Deus. queria que Glória a o Deus. povo de Judá se aliançasse com um povo que não servia a Deus. Mas não, o rei, que deveria ser um exemplo, ele consegue levar todo o povo para adorar outros deuses, para servir de aliança, de amigo com pessoas que não iam edificá-los. E aí o Senhor ele fala o quê? Olha, me desagrado das suas obras. E o Senhor ele manda um profeta sempre para falar, né, com o rei, para que ele saiba que ele está sendo errado. Assim é como o Senhor faz conosco, com a igreja dele, com as pessoas que não são da igreja. O Senhor ele sempre levanta alguém para levar a orientação, para levar a palavra. Agora temos que saber se nós estamos atentos a ouvir a repreensão, Aleluia. a ouvir aquilo que o Senhor quer falar e quer fazer através das nossas vidas ou para as nossas vidas. Aleluia, Deus. E Josafá então, 2 Crônicas 21, fala que Josafá morre. Vou ler aqui rapidamente. Depois Josafá, 2 Crônicas 21, depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, né? Azarias, Jeiel, Zacarias, Azariai, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai deu muitos presentes. A palavra diz: seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro, de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o rei deu a Jeorão, porquanto era primogênito. Porém, o reino, né, ele deu a Jeorão porque ele era o primeiro filho. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, o que aconteceu? Aí o pai faleceu. Nesse meio tempo, Jeorão estava aprendendo, né, a ser rei, a imitar o pai. E aí ele foi, nesse meio tempo que ele estava com o pai, ele foi se fortalecendo, porque as pessoas iam vendo: nossa, ele é o filho do rei, né? Ele é um exemplo, ele é o filho do rei, ele vai ser diferente, né? Ele é o filho do rei, nossa, é o nosso sucessor, o nosso futuro rei, é ele. Então, as pessoas, né, o povo já estava assim, esperando algo, contando com algo através de Jeorão. E o que acontece? Ele se fortifica enquanto o pai está vivo, o pai morre, ele já tem um conhecimento, as pessoas já gostam dele, né? Ele já criou um vínculo com as pessoas, com a cidade. E aí a Bíblia fala que ele se fortifica. Quando ele se fortifica, ele se rebela. A Bíblia fala aqui em versículo 4: tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo se fortificado, matou a todos os seus irmãos a espada, como também alguns príncipes de Israel. Israel era outro povo, né? Outro reinado. Mas além dele matar os irmãos, ele tinha 6 irmãos. Olha a crueldade desse jovem. Ele matou os 6 irmãos e depois ele matou alguns príncipes. Por quê? Ele temia
que eles pudessem tomar o trono dele. Simplesmente por isso. Eu vou matar todos eles, porque esse trono é meu. Agora eu sou o rei, porque eu sou primogênito. Eu sou o rei, eu fui escolhido, mas eu não quero dar mais para ninguém. Só que o Senhor, ele tinha uma promessa, né, em Judá, uma promessa para Davi. Então, ele não deixaria que toda, né, a descendência de Davi se perdesse. Então, ele ainda permite ali uma história mais para frente, para quê? Jeorão não ia destruir todo o projeto de Deus para a nação de Judá, né? Mas Jeorão, ele faz isso tentando exterminar um sucessor, quebrar uma aliança, né? E ele reinou, a Bíblia diz que ele reinou 8 anos. Ele tinha 32 anos quando ele começou a reinar. Reinou. O que aconteceu? Josafá, ele fez uma aliança com Acabe, que era o outro rei de Israel. Josafá, rei de Judá. E com essa aliança, ele deu a filha, o Acabe deu a filha dele em casamento a Jeorão. Olha as alianças. A primeira aliança foi de Josafá com Acabe, uma amizade, que quase levou Josafá à morte. Aí dessa aliança saiu a aliança de Jeorão. Jeorão teve aliança porque ele se casa, né, com uma das filhas de Acabe, e infelizmente ele acaba sendo influenciado pela cultura deles, pelo comportamento deles. Já que ele não influenciava, ele foi influenciado. Trazendo, irmãos, para nós essa palavra. Se você não influencia, você é influenciado. Se você fizer uma aliança com alguém, primeiro, irmãos, se não fizer parte do teu povo, já é alerta, né? Já tem que ter cuidado. Segundo, não faz parte do teu povo, você vai conseguir influenciar ou você vai ser influenciado? Será que você vai conseguir, pensando nós hoje, se nós nos filiarmos a alguém, encontrarmos um grande amigo, né, o jovem, o solteiro, encontrar lá a esposa, né, o amor, os olhos brilhou, né, para o rapaz ou para a moça, do homem para a mulher, e aí ele fala, é isso. Será que você consegue influenciar aquela pessoa para o propósito que Deus colocou na sua vida? Ou será que você vai ser do tipo que vai ser influenciado a ponto de perder todo o propósito do Senhor na sua vida? Tem propósitos, irmãos, que são perdidos. Tem promessas que são enterradas. Agora, cabe a nós sabermos que aliança, que tipo de aliança que nós estamos fazendo. Qual é o resultado das alianças que nós temos hoje? Cada um de nós aqui tem uma aliança. Seja um compromisso, seja com amigos, seja no seu trabalho, algo que goste muito. Será que a tua aliança está te edificando, te levando para perto do Senhor? Ou será que a tua aliança está te fazendo ficar pensando, nossa, será que eu devo? Será que eu devo ir? Será que eu devo ficar? Será que hoje eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou com o pessoal da igreja? Será que eu vou com o pessoal que não é da igreja? Será que os meus amigos da escola são mais legais que meus irmãos lá que vão no culto? Será que eu participo da escola bíblica ou será que eu fico aqui mesmo, vendo os meus cultos online? Será que eu participo das coisas do Senhor ou será que eu estou bem aqui? Estou legal, paz do Senhor, irmãos, paz. Se encontrar alguém na rua, eu dou a paz. Dá a paz quem tem a paz, é verdade. Temos que dar a paz, mas será que realmente você está vivendo essa paz? Será que a tua paz está impactando alguma vida? O Senhor quer que a gente reflita isso nessa noite. Como é que estão as suas alianças? E Jeorão, então ele casa, né, com a filha do rei de Israel.
ele faz mal aos olhos do Senhor, porque a Bíblia fala que cada vez ele foi ficando pior, ele foi ficando impiedoso. E sabe que, se a gente for ler um pouco o texto mais para frente, fala que ele induz as pessoas, ele força as pessoas também a fazerem aquilo que ele quer fazer. Então, se ele é rei, o meu povo tem que fazer aquilo que eu faço. Se eu tenho a minha família, minha família tem que fazer aquilo que eu faço. Olha o poder de uma aliança. Se uma aliança for boa, ela vai edificar. Agora, se uma aliança for ruim, irmãos, olha o resultado da aliança de Josafá com o homem que não servia a Deus. Por mais que os dois tinham o mesmo nível. Olha o resultado para a família dele. Todos os filhos mortos, exceto aquele que ele escolheu para cuidar de todos. Então o pai, ele cresce, direciona o filho, por um caminho, esperando ter um resultado positivo daquilo, só que aí o filho se rebela, destrói o projeto do pai, de ter de uma geração bonita, eleita, que vai louvar o Senhor, e causa vergonha. E Jeorão, além disso, ele influenciou o povo de Jerusalém e o povo de Judá. Ele corrompeu dois povos, o povo de Jerusalém e o povo de Judá. Isso tudo aqui, irmãos, está em Crônicas a partir do capítulo 17 em diante, tá? Mas eu quero frisar na vida de Jeorão. Infelizmente, a aliança que o pai fez lá atrás resultou no final da vida de Jeorão. O pai escolheu errado, só que o filho decidiu escolher o lado errado do pai. Por que o filho não poderia ser diferente? Por que ele não poderia ter escolhido diferente? A influência, irmãos. A influência foi tão forte que ele não conseguiu moldar um caráter. O caráter dele foi totalmente perdido. Ele se tornou uma pessoa impiedosa, uma pessoa má. E ele tinha prazer nisso. Era todo eu, era todo ego. E esse tipo de cuidado que nós temos que ter, o Senhor quer falar conosco nessa noite. Cuidado, com as nossas vontades, com o nosso eu. Aí às vezes a gente não quer dar ouvidos, O pai com certeza falou, não, vamos servir ao Senhor. Olha, reine, sirva ao Senhor, obedeça. Mas ele também sabia que o pai também fez errado em algum momento. E o pai deixou uma brecha, Porque a brecha foi a aliança da família. O filho casou com uma pessoa que não estava no mesmo pensamento. E o mal foi só crescendo na vida daquela família, daquele reinado de Judá. A ponto de Jeorão querer dominar tudo, achar que ele era o melhor. Eu vou cuidar de tudo. E nesses 8 anos, ele só causou desgraça. Ele conseguiu nesses 8 anos causar confusão, levantou povos que se revoltaram, que no versículo 10, por exemplo, fala: todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até o dia de hoje. Olha o resultado de uma aliança errada. A palavra diz que até o dia de hoje tem guerra, tem confusão entre povos por causa de uma aliança errada. Por causa, de uma falta de obediência. No tipo de aliança que foi feita. A aliança que começou errado por um, mas seguiu para o outro. Mas não poderia ser quebrada ali? Poderia, se a pessoa quisesse. Mas Jeorão, ele não queria saber de obedecer a Deus. Ele não queria saber de servir, ele queria saber de dominar. E
Mas Deus, ele sempre tem uma oportunidade. Deus, ele permite, né? Ele dá espaço para a gente. Ele levanta aqui o profeta Elias para falar com Acabe. Ou, com Acabe não, Jeorão. Como ele levantou profetas para falar com Josafá, várias vezes, se a gente for ler os textos, ele levanta o profeta para falar com Jeorão. Mas Jeorão não dá ouvidos, né? Não está preocupado, porque ele tem outros deuses, ele tem outras preocupações. Ele não dá ouvidos ao Senhor. E quando a gente não dá ouvidos ao Senhor, irmãos, o mal nos pega. O mal vem, irmãos. Quando a gente permite dar legalidade ao inimigo para trabalhar, o mal entra. E o mal faz ninguém ter saudade. Sabe quando é uma irritação que é tão grande, diária, que quando acaba você fala, graças a Deus, saiu um peso. Assim era Jeorão na vida das pessoas. Assim era Jeorão no reino. Assim foi a vida de Jeorão no reinado dele em Judá. Ele foi um peso, um fardo tão grande de maldade, de iniquidade. Por quê? Porque ele não temia Deus. Porque ele não tinha preocupação em obedecer, em seguir aquilo que o pai pregou para ele em um certo momento. Ele não tinha esse temor. E cada vez foi piorando, né? Foi piorando. E a palavra diz, a partir do versículo, aqui no capítulo 21 mesmo, 14, 17, 18, diz que ele foi acometido de enfermidade. A família dele foi presa, os filhos, as mulheres. Então, o mal foi entrando na vida dele, de uma certa forma, essa aliança mal feita, que foi causando destruição. E o que o Senhor quer falar para nós, irmãos, nessa noite? Cuidado com o resultado da nossa aliança. A nossa aliança, ela pode trazer destruição. A nossa aliança, ela pode trazer enfermidades. A nossa aliança pode trazer morte. Tudo isso aconteceu no reinado de Jeorão. Uma aliança errada, um resultado terrível. E o Senhor quer alertar para mim e para você que está ouvindo essa ministração. Cuidado com o resultado das alianças que você está fazendo, que nós estamos fazendo. Porque o resultado de uma aliança ruim pode ser de morte, pode ser de até levar ao esquecimento todo um legado, toda uma história. De tão ruim que pode ser. Essa aliança errada de Jeorão com a família de Acabe, um povo que não amava Deus, um povo que não obedecia, ela gerou divisão na família, tanto que ele mata, né, os irmãos. E se a gente tomar cuidado, não tomar cuidado, irmãos, as nossas alianças podem matar pessoas importantes na nossa vida. As nossas alianças erradas podem atrapalhar um relacionamento de família, um relacionamento dos pais, dos irmãos, relacionamento com amigos verdadeiros, que não precisa ser muitos, mas como eu digo, nós temos amigos para todo tipo de situação, né? Você pode ter amigo para determinada coisa e às vezes ele não é para outra. Então, mas são amigos. A nossa aliança errada pode causar uma confusão nos nossos relacionamentos. E pode causar uma confusão destrutível, que não tenha mais conserto. Sabe aquela amizade? Sabe aquele carinho? E de repente acontece algo, ou entra uma situação que quebra aquilo e nunca mais volta igual?
resultado de uma aliança ruim, uma aliança mal feita. E o Senhor, Ele quer, Ele está preocupado que nós venhamos tomar cuidado com as nossas alianças. Por quê? Não, mas eu conheço a palavra. Mas o diabo está ao derredor procurando uma oportunidade para tragar. Apenas uma brecha ele precisa. Josafá tinha todo um reino na mão. A brecha foi a aliança errada. Essa brecha levou o mal para toda a família dele, para uma descendência. Porque se a gente for continuar lendo os textos da Bíblia, não para em Jeorão esse mal. Mas o que me marcou aqui em Jeorão foi porque ele foi embora e nem deixou saudade. Vamos tomar cuidado com as alianças, com os comportamentos que a gente tem apresentado, com os pratos que o inimigo tem colocado nas nossas mãos, que às vezes parece que são deliciosos. Nossa, essa companhia é maravilhosa. Nossa, esse ministério é maravilhoso. Nossa, eu vou me aliançar com esse pessoal. Nossa, olha, meu Deus, é dos meus sonhos. É assim que eu gostaria que fosse. Sempre temos que falar: Senhor, realmente é do Senhor? Senhor, essa companhia realmente te agrada? Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa com o irmão: nem todas as respostas o Senhor vai falar com você. Ele vai te mostrar. Né? Às vezes você está aqui vendo errado, mas você continua. Está errado, você está vendo que está errado. Você está vendo que o comportamento está errado, mas você quer estar junto, quer se aliançar. E o Senhor, Ele nos alerta. Presta atenção, será que realmente o que você quer é bom? Será que realmente a companhia é boa? Será que realmente vai te amadurecer mais? Vai te trazer para perto de mim mais? Ou será que vai te levar para o caminho de morte? O Senhor, Ele quer um povo que reflita, que pense. A palavra do Senhor diz que nós temos que meditar nas Escrituras. Então não é só ler. Tem que ler, tem que meditar e tem que questionar. É isso. Está aqui escrito. Não tem a vírgula para tirar, não tem o ponto para tirar, não pode acrescentar. Glória a Deus. É isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso eu falo quase todo dia em casa, irmãos. Os filhos. Né? Então vamos ler, vamos conhecer o que o Senhor quer, o plano que o Senhor quer em nossas vidas, para que não venha acontecer como aconteceu aqui na vida de Jeorão, na vida da família de Josafá. Imagine 2 reinados perdidos. O Senhor escolhe para ser rei, o Senhor nomeia rei, assim como Ele fez comigo e com você. Ele nos chamou, né? Trocou as nossas vestes, mudou o nosso comportamento, deu uma esperança de uma vida nova, algo novo, sobrenatural, que vai trazer impacto a outras pessoas, mas de repente a gente perde tudo por uma besteira, por uma aliança errada, por um comportamento errado, por um pensamento errado. Dá oportunidade do mal entrar, dos projetos serem destruídos. Amém, igreja? Amém. Uma aliança errada, irmãos, quase encerrando, tá? Traz consequências gravíssimas. Trouxe morte, trouxe, sonhos perdidos, escravizou povos, pessoas. Uma aliança errada destrói sonhos, relacionamentos, projetos. Será que os filhos de Josafá não tinham planos? Só Jeorão teria plano? Não é possível. Ele pode sair, extermina todo mundo, ninguém tem mais plano. O mal, uma decisão errada, uma aliança errada.
a falta de entendimento do que o Senhor quer, um relacionamento errado, que causa morte, causa destruição, que causa dor. Quantas famílias, destruídas por causa de uma aliança errada. Quantas pessoas sofrem por causa de uma aliança errada de alguém. Mas, irmãos, o Senhor, Ele sempre está disponível. Ele sempre está esperando. E Ele sempre está disposto a enviar alguém para falar. Acorda. Aleluia, Deus. Acorda, presta atenção. É isso que o Senhor quer falar conosco essa noite. Glória a Deus. Para quem está ouvindo essa palavra, acorda, presta atenção. Será que a direção está realmente correta? Será que é isso que o Senhor Ele tem planejado? Foi isso que Ele traçou na nossa caminhada para chegar até aqui? Destrói reinos, Uma aliança errada destrói reinos, destrói famílias, tira a posição de rei, de honraria, porque o trono era dele. Perdeu o trono por uma aliança errada, por uma decisão errada. Aí Jorão ele morre, e a Bíblia fala que ninguém teve saudade, irmãos. O que é isso? Imagina eu morrer e ninguém sentir saudade de mim. Imagine você morrer, irmão, ninguém sentir saudade de você, ninguém querer. A palavra diz que ele foi sepultado, mas ele nem foi sepultado no sepulcro dos reis. Perdeu a posição por uma aliança errada, por um projeto pessoal errado. Não quis obedecer a Deus, não quis atentar aos bons costumes, aquilo que o pai tinha ensinado para ele. Não clamou a misericórdia de Deus. Perdeu o reinado, perdeu tudo. Terrível. E a pastora dela, agora no final do louvor, cantou que o meu coração é teimoso demais para admitir, irmãos. O nosso coração é teimoso demais para admitir. Essa pessoa, esse rei, ele foi tão teimoso que ele chegou ao ponto de perder tudo. Mas ainda vai o profeta lá, Elias, e fala: olha, você está se prostituindo, corrompendo. E se ele clamasse e falasse: misericórdia de mim, Senhor? Será que o Senhor não viria com o braço forte, levantaria? Tiraria ali o peso, a praga, a sentença de morte, como ele fez muitas vezes? Mas o Senhor, Ele nos alerta, irmãos. Tem oportunidade, tem profetas, tem palavra, tem tempo. Então, enquanto tem tempo, irmãos, não vamos endurecer o coração. Vamos tentar abrir os nossos ouvidos espirituais para estar sensíveis à voz do Pai. Aquilo que o Senhor quer falar conosco, principalmente nas nossas decisões, nas alianças que nós vamos fazer. Ah, mas eu não posso andar com ninguém que não é cristão? Não pode. Você precisa falar do amor de Cristo. Você precisa influenciar vidas, mas você não pode confundir a aliança, nem, porque você é um escolhido, chamado para sacerdócio real, chamado para uma nação santa, para ser um povo eleito do Senhor. Então não pode confundir a aliança. A aliança que o Senhor tem para aqueles que Ele já chamou é para algo grande. É para manifestar as boas novas da salvação. Não é para se esconder. Não é para se igualar. Não é para achar que é igual ao outro. Não. É para mostrar que o Senhor está na sua vida, que você é a fonte de luz. São águas purificadoras correm através das suas vidas, e isso vai alcançar
aqueles que estão ao redor. Cristão, aqueles que acreditam no Senhor ou não. Porque o Senhor derrama para todos. A Bíblia diz que o Senhor, Ele manda o sol e a chuva para todo mundo. Para todos. Então eu vou receber o sol, você vai receber o sol. Se chover eu vou receber, você também vai receber. Então Ele não escolhe. Assim Ele deixa a aliança, Ele deixa os projetos. Só que cabe a nós saber o que nós vamos fazer com o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O resultado da aliança de Jeorão foi morte, irmãos. Mas o que o Senhor não quer para as nossas vidas é a morte. Porque Ele tem uma promessa de uma vida eterna. Então o Senhor, Ele chama a igreja para alertar, independente da idade, irmãos, porque aqui ele tinha 32 anos, né? Ele reinou 8 anos, mas poderia ter reinado muito mais. Mas não quis obedecer, não quis, né, dar voz àquilo que Deus falava. Então, às vezes a pessoa fala, ai, mas eu já estou velha, né? Não sei o que, né? Não existe idade. O Senhor, Ele chama, o Senhor, Ele dá oportunidade, mas Ele fala, cuidado com que aliança você vai fazer. Ele alerta na palavra, Ele alerta a igreja do Senhor e aquele que está ouvindo. O resultado da aliança pode ser vida ou pode ser morte. Josafá viveu ainda os bons anos, reinou, desagradou a Deus, mas o Senhor ainda cumpriu a promessa de deixar alguém cuidando do reino, seguindo dele. Jeorão, infelizmente, não quis seguir ao Senhor, ele não quis dar atenção à palavra, e ele se tornou cada vez pior, foi dando abertura para o mal, se perdeu nas alianças, a ponto de destruir família, amigos, e a ponto de morrer sozinho. E o Senhor, Ele quer falar para nós hoje, cuidado com o resultado da tua aliança. Decida observar bem a palavra, decida observar bem o comportamento, atenta àqueles que estão ao redor. Amém, igreja? Amém. E só para encerrar, irmãos, os filhos de Josafá participaram das vitórias dele. Os filhos de Josafá tiveram oportunidades, assim como o Senhor tem para nós também nessa noite. Ele nos dá a oportunidade de participar das vitórias, participar dos conhecimentos espirituais. Só que precisamos querer obedecer, precisamos querer realmente seguir as obras do Senhor, aquilo que é a vontade do Senhor. O rei de Judá temia o Senhor, então ele clamava, buscava o Senhor. Por isso a misericórdia do Senhor ia entrando cada vez mais até a morte. Essa misericórdia ia acompanhar os filhos, mas depende da decisão de cada um. O filho não quis. Aquele que tinha a promessa não quis. E o Senhor fala com nós nessa noite. Começa. Você quer? Aleluia, Deus. Você tem o caminho. Você quer? O Senhor realmente é um tempo difícil que o país, o mundo está passando, irmãos. E o Senhor, Ele chama a igreja a um alerta. É alerta mesmo a mensagem de hoje. Que tipo, que resultado de aliança você tem tido? Seja criança,
seja jovem, seja adulto, seja idoso. Qual é o resultado da tua aliança? Se nós nos filiarmos no Senhor, teremos vitória. Se nós obedecermos ao Senhor, seremos honrados. Agora, se nós nos confundirmos no caminho, como o rei de Orão, de repente todo o legado, toda a história vai para o caixão, vai para a sepultura. E é o que o Senhor quer falar para nós mesmos nessa noite, irmãos. Será que esse é o resultado que nós queremos para as nossas vidas? Qual é o resultado? Será que o nosso coração está aberto para a mensagem do Senhor? Quando vier o profeta falar, será que você vai ouvir? Ou será que você vai querer ouvir alguma coisa e não vai atentar a voz do profeta? Amém, igreja? Amém. Faça a aliança correta, irmãos. O Senhor está aqui nessa noite para falar conosco. Se aliancie comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através da minha vida, diz o Senhor. Então, essa é a aliança que nós temos que ter, irmãos. Primeiro lugar com o Senhor. Primeiro lugar com o Senhor. Obedecer. Porque aí no demais o Senhor ele vai estar direcionando, ele vai estar cuidando, irmãos. Então, não perca o teu reinado, irmãos. Não perca aquilo que o Senhor entregou para você até hoje. Não perca. Amém, igreja? Amém. Se eu falar mais do que isso aqui, irmãos, não provém do Senhor. Amém? Amém. E isso é o que o Senhor quer. Qual o resultado das alianças que você tem feito? Não se permita perder aquilo que Deus já entregou para você. Não se permita. De repente não é para mim essa palavra, não é para você, toda ela, mas é para alguém. Glória a Deus. O Senhor ele visita, como a irmã testemunhou aqui. Uma aliança errada tem uma consequência pesada, irmãos. Glória a Deus. Então, vamos atentar. Você quer deixar saudade quando você partir? Então, cuidado com a sua aliança. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, palavra abençoada, para a gente refletir, né, aquilo que o Senhor quis falar nessa noite, amém? Tomei posse da palavra. Agradecer a visita da nossa irmã Sheila, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nossa irmã já não é mais visita da casa, né? Nossa irmã que também não é mais visita. Pedir para os irmãos ficarem em pé, amém? Lembrando que sexta-feira tem um culto de libertação. Sábado nós temos um culto especial para a igreja, irmãos, não percam, vai ser bênção, amém? 7h da noite. Vamos estender as nossas mãos. Que a graça e a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam conosco, hoje para todos sempre, que todos digam amém. Amém. Vão em paz, irmãos.